Só Ele tem o poder para mudar toda e qualquer situação na nossa vida. Só nele há paz, só nele há salvação. Oh Senhor Jesus, quão grande é o Senhor, Pai. Aleluia. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, povo de Deus. Tudo bem com vocês, né? Com Jesus tudo vai bem. Diga glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia lá em Marcos, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9. Pega o versículo 19, versículo 16 em diante. Marcos capítulo 9, versículo 16 em diante. Antes, deixa eu dar uma introdução, falar com vocês. Irmãos, a Bíblia, ela declara que sem fé é impossível agradar a quem? É necessário que todo aquele que se aproxima-se de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Está registrado lá em Hebreus 11:6. Veja, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como. E aqui nessa passagem nós aprendemos muitas coisas aqui, e eu quero meditar com vocês. Versículo 16, como eu disse, diz assim: e ele perguntou aos mestres da lei: o que discutis com eles? Um homem dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsasses, mas eles não puderam. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E eles o trouxeram, e quando o Espírito viu Jesus, logo agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, rolava, espumando pela boca. Perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isso? Respondeu ele: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que? Tudo é possível ao que crê. Irmãos, eu quero ficar com o versículo 23, com a resposta do Senhor Jesus: se tu podes. Eu vejo aqui, irmãos, e aprendo aqui, que Jesus estava revelando a ele: o problema não sou eu. Quer dizer, você pergunta a mim se eu posso. Quer dizer, o problema não é Deus, o problema não é o Senhor, o problema é nós. Porque muitas vezes nós falamos que cremos, mas na realidade não cremos. Porque se realmente estivéssemos vivendo a fé, um exemplo, no nosso meio não teria pessoas com dúvidas a respeito da sua salvação. E no meio do povo de Deus, o que tem pessoas com dúvidas a esse respeito, ela não sabe ao certo se ela é ou não é salva.
ela não sabe ao certo se ela foi ou não perdoada. Por quê? Porque tudo, Jesus disse que tudo é possível ao que, quer dizer, não é por causa de um mérito meu ou seu, mas é o crer. Crer no quê? Naquilo que foi feito, no preço que foi pago, lá na cruz do Calvário por nós. Porque tem muita gente dentro da igreja vivendo como um condenado. Tem muita gente vivendo dentro das igrejas, bombardeado por pensamentos de condenação. Ora, irmãos, se eu creio no que foi feito lá na cruz, se eu creio no preço que Jesus pagou, então eu tenho que crer, eu tenho que confessar aquilo que a palavra de Deus diz que Ele me deu. Ele me resgatou, Ele te resgatou da onde? Da maldição da lei. Se fazendo o que? Maldito no nosso, quer dizer, aquilo que era para você, Ele sofreu. E aí tem gente que fica, é porque no passado eu fiz isso, no passado eu fiz aquilo, é porque Deus não quer me dar por causa disso ou por causa daquilo. Não, irmãos, é porque não tem, é porque você, porque eu não temos fé, não temos a fé que professamos ter. Às vezes as pessoas têm aquela coisa de pensar positivo. Lógico, a nossa vida tem que ter pensamentos bons, pensar no que é bom, mas o pensamento positivo, isso é coisa do homem. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, eu vou conseguir. Isso é apenas pensamento. Mas o poder da mente, eu sei o poder da mente, mas o poder do crer naquilo que a Bíblia diz é maior do que o poder da mente. Glória a Deus, é maior, porque mesmo sabendo, a gente canta, às vezes, eu gostava muito no louvor do Marcos Góes, mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável, né? Ele canta, és o meu bem-querer, meu mestre, tudo que tenho, que sou. Quer dizer, mesmo sem merecer, Ele me amou. Mesmo sem merecer, Ele te amou. Mesmo sem merecermos, Ele nos perdoou. Diga glória a Deus. Quer dizer, mesmo sem merecer, Ele nos deu a salvação. E isso ninguém pode roubar de nós. Glória a Deus. A não ser se você não crê. Porque como diz em Efésios 2, no versículo 6 em diante, diz lá, e Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, e Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, nos fazendo se assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos ressuscitou. Ele nos tornou a trazer a vida novamente. Não, mas eu nunca morri. Não, você está igual Nicodemos. Espiritualmente falando, estávamos mortos. Mas através da cruz e da sua ressurreição, nós também fomos ressuscitados. Todos nós que cremos. Amém? E a Bíblia diz que a salvação não vem de vós, é dom de Deus. Então eu tenho que, tirar um pouco esse peso da minha vida. Lógico, não estou dizendo que tem que ser de qualquer jeito, não. Mas nós temos que tirar esse peso. Não é porque eu fiz por merecer, né? Não é porque eu fiz por merecer. Não é porque eu fiz algo bom que hoje eu tenho direito a ser salvo. Não, é porque Deus fez por mim,
através de Cristo Jesus lá naquela cruz. E você crê que Deus fez por você também? Amém? Amém? Tira essa mente de condenado, tira esse pensamento de que Deus não deu porque você não merece. Não, Deus não deu só por uma coisa, porque você não crê, só por causa da sua falta de fé. Enquanto nós ficarmos, se para a bênção você coloca-se como condenado, irmãos, desculpa, com relação à sua salvação, você está perdido também. Amém? Não, nós não temos que ter dúvida. Jesus já nos salvou. Ele não vai salvar de novo. Ele já nos salvou. Ele já nos deu perdão. Mas como que ainda existem? É porque essas pessoas ainda não creram. Porque essas pessoas ainda não creram no preço que foi pago por elas lá naquela cruz. Não creram ainda na obra da redenção. E aí vive como condenados. Imagine só a bagunça que estava na cabeça dos discípulos, por eles ter visto aquilo que Jesus fez e não funcionou com eles, porque Jesus também deu a eles autoridade, sim ou não? Eles chegaram depois e falaram: mestre, por que nós não conseguimos? Por que nós não pudemos? Jesus não falou: é por causa do vosso pecado. Jesus falou: é por causa da vossa pequena fé. Amém? É por causa da nossa pequena fé. Sabe por que você tem dúvida onde você vai morar na eternidade? Porque você não creu ainda na obra da redenção. Você não se viu naquela cruz. Porque Jesus disse, antes de ser entregue aos homens para morrer, Jesus disse: quando eu for levantado, atrairei quem? Todos. Todos. Como diz em Colossenses, e ele cancelou todo o escrito de dívida que era contra nós, que de alguma maneira nos era prejudicial, cravando na cruz e triunfando sobre toda potestade, sobre todo o principado. Diga graças a Deus. Amém? E ele cancelou, acabou. Irmãos, a sua dívida foi paga, a minha dívida foi paga. Nós vimos aqui a semana passada sobre Romanos 8. Quem os condenará? Pois é Deus quem o justifica, ou antes, Cristo morreu por nós naquela cruz. Diga graças a Deus. Quem vai condenar? Então nós precisamos entender, nós precisamos rever essa fé que nós dizemos ter. Porque as coisas, irmãos, elas funcionam da maneira como eu creio, da maneira como você crê. Porque enquanto você pensar que depende do seu braço, depende do seu próprio, do seu trabalho, você não vai ver a glória de Deus. Mas na hora que você saber que não é por você, mas é por Ele, é pela fé, você vai ver, tudo aquilo que tem se levantado contra você, tudo aquilo que tem trazido tristeza, ruir, cair. Amém? Nós precisamos crer mais. Se nós não conseguimos crer para a salvação, como vamos receber outras coisas? E eu acho engraçado, se a gente pega o Código de Defesa do Consumidor, um exemplo. Se a gente lê alguma coisa ali e vê, e ali reconhece que você está sendo lesado em alguma coisa, o que você faz? Vai exigir os seus? Irmãos, você tem o código da vida na sua mão.
Você lê a palavra, mas você precisa crer. Você precisa fazer valer os seus direitos. Não, mas você não fez nada. Ah, é mesmo, eu não fiz, mas Jesus fez. Amém. Não foi o meu sangue, mas foi o sangue dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer dizer, eu não posso mais, você não pode mais ficar andando aí como uma pessoa sem Deus, uma pessoa sem esperança. Não, nós temos que crer. Crer, somos cordeiros por Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós temos um lugar que Jesus preparou para nós, que nós vamos morar eternamente, nós que cremos e aceitamos o Senhor. Amém? Um lugar onde Ele disse, não haverá mais choro, ou melhor, Ele diz ainda mais, aonde Deus enxugará todas as suas lágrimas. Nós precisamos acreditar nisso. Esse lugar é real, né? Não é utopia quando não é real? Não é uma utopia, é real. Jesus disse: se não fosse assim, eu não vos teria dito. Quer dizer, você acha, Jesus falou, vocês acham que eu estou brincando com vocês? Vocês acham que eu quero iludir vocês? Não, se não fosse desse jeito, eu não falaria para vocês. Eu voltarei para vós e vos levarei para mim, para que aonde eu estiver, vocês possam estar também. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, nós temos que rever essa fé que dizemos ter. Essa fé que infelizmente as pessoas acham que elas têm que fazer alguma coisa, né? A fé que muitas religiões ensinam, se você fizer algo extraordinário para Deus, Deus vai fazer para você. Não, irmãos, se não é propósito de Deus, você pode fazer o que quiser, mas não vai acontecer. Você está entendendo, sim ou não? Se não foi Deus que pediu, não adianta. Se não foi Deus quem falou com você, não adianta. Amém? Porque eu já vi muitas pessoas fazerem coisas extraordinárias, sacrificar, vender o seu apartamento, pegar todo o dinheiro, colocar no altar da igreja e não conseguir nada, e depois vai lá, fala com o pastor, olha, mas não funcionou. É porque você não creu. Mas como não creu? Se vendeu, o cara teve a coragem de vender o apartamento, teve a coragem de pegar todo o dinheiro e vender o apartamento e começou a morar de aluguel, colocou lá e não creu. Não, ele não creu da maneira bíblica, ele creu da maneira que o homem falou, porque o homem diz coisas que muitas vezes não é Deus que fala. Sim ou não? O homem fala as coisas às vezes que não é Deus que falou. O homem profetiza muitas coisas que não é Deus que profetizou, não é Deus que colocou na boca dele. Hoje, me desculpa, eu já falei, não tem nada contra os dons do Espírito Santo, mas dá nojo. As pessoas ficam lá como se fosse um cartomante, né? Fica lá fazendo competição com a cigana, que tem uma cigana também que lê carta ao vivo no Facebook, e tem um monte de gente lá entregando profecia, desculpe a força de expressão, a rodo. Não, mas Deus revelou, Deus falou a minha vida. Quem pode provar que Deus falou pela boca daquele homem? Pois o diabo também conhece a vida de muitos, sim ou não? Ele conhece, ele sabe o que a pessoa sofre, ele sabe o que a pessoa está passando, e ele vem com essas palavrinhas, e as pessoas caem, e as pessoas ficam aí esperando, aí depois ficam magoadas com Deus. Ah, Deus falou e não fez. Se fosse Deus que tivesse falado, tinha acontecido, porque toda palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia. Enquanto a fé de pessoas estiver baseada em profecias humanas, em essas tais revelações, que são tudo cartomancia evangélica,
a maioria delas, são tudo cartomancia, são tudo coisa de cigano, espíritos de adivinhação, igual lá de Atos 16, se eu não me engano, a mocinha gritando, correndo atrás do Paulo e Silas lá, esses homens que vos pregam o evangelho, são verdadeiramente homens de Deus. Aí Paulo se irritou, falou, espírito de adivinhação, sai dela. E ela saiu, e Paulo foi parar na prisão por causa disso. Irmãos, tem pessoas que infelizmente deixam de crer no que a palavra de Deus diz, para ficar correndo atrás dessas coisas. E aí ficam com a vida toda frustrada, com a vida toda arrebentada, né? Ficam aí achando que podem comprar a Deus. Irmãos, a única coisa que Deus se agrada é quando eu creio, quando você crê. Amém? A fé é a única coisa que agrada a Deus, é a fé. É você reconhecer quem você é. Nada. Você merece o quê? Nós merecíamos o inferno, ou não é verdade? Mas aí veio o grande amor de Deus, o amor tal que Deus teve pelo mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Mas quem vai ter a vida eterna? Todo aquele que nele crê. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Mas como invocarão se não crerem? Como que vão crer se não ouvirem? E ouvir não é escutar, ouvir é você dar crédito. Espera aí, eu tenho que entender, não foi porque eu merecia, não foi porque eu sou bonzinho, não foi porque eu fui um bom filho, um bom marido, um bom pai, não, foi por causa da graça, foi por causa da misericórdia de Deus que hoje eu tenho a salvação. Amém. A gente canta, né? Já estou crucificado, a gente canta muitas coisas, mas a gente tem que crer. Onde já se viu a pessoa que diz ser de Deus tem medo de macumba? Tem um tanto de crente aí que tem medo de macumba. Tem um tanto de crente que diz, jura de pé junto que é de Deus, mas se manifestar um demônio na frente dele, sai correndo. Tem medo. Um monte de crente que tem medo. Não, eu não fiz porque não vem retaliação. E retaliação? Pode vir o que vier. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Jesus, ele garantiu, eis aí eu vos dou o poder, pisa em serpente, pisa em escorpiões, vai contra toda a força do mal, e nenhum dano será causado a vocês. Os discípulos só fracassaram porque não tiveram fé, e nós temos fracassado por falta de fé, por falta de fé. Deus prova, Deus... E eles estavam sendo o que ali naquela hora? Testados. Na tempestade que Jesus dormia na almofada lá, no barco, Jesus estava testando eles. Irmãos, e Deus nos testa. Mas para quê? Para que nós coloquemos em prática aquilo que julgamos crer. Para que coloquemos em prática a nossa fé. Você está entendendo? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Com relação à salvação é assim, e as outras coisas é a mesma coisa. Aí fica lá orando, Deus, eu já orei a Deus, pedi para Deus mostrar onde eu estou errando, quantas vezes eu fiz esse tipo de oração, onde eu estou pecando, Deus que... Aí eu fico procurando pecado. A pessoa fica procurando pecado. Aonde ela está, Deus mostra para mim, eu não sei onde eu estou errando, eu estou fazendo tudo certo. Olha, se está fazendo tudo certo, humanamente falando, então crê no que a palavra de Deus diz. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Tudo coopera. Creia, acredite, use o poder de Deus. Jesus, ele deu a bronca, porque o mestre, muitas vezes ele deixa o seu discípulo, não sozinho,
mas deixa ele tomar a atitude. E é o que Deus faz, é aí que nós somos testados. Qual é a atitude que você tem diante dos problemas? É fugir de Deus? É afastar da presença de Deus? É desistir? Irmãos, a promessa da terra prometida não era para todos que estavam no Egito? Mas uma geração ficou no meio do caminho. Um povo que viu a coluna de nuvem de dia, que viu a coluna de fogo à noite. Um povo que viu carne vindo do céu, pão vindo do céu. Um povo que viu Deus fazer a água brotar da rocha. Um povo que viu Deus fazer com que a água amarga se tornasse doce. Um povo que viu Deus cuidar deles, não deixar suas roupas envelhecerem, nem as sandálias dos seus pés se estragarem, e ainda assim duvidar de Deus. E não é diferente hoje. Quantas coisas Deus já fez por mim e por você, e que infelizmente, diante de outras situações, a gente chega a duvidar, a gente chega a questionar. Deus, o Senhor não se importa? Não. O pai do menino disse: tu podes fazer alguma coisa? Falou: seus discípulos fracassaram, mas se o Senhor pode, se realmente o Senhor é aquele que diz que é, então faça alguma coisa. Jesus falou: o problema não sou eu. Tem um ponto assim de exclamação, se eu não me engano. Se tu podes, quer dizer, você está me perguntando se eu posso. Tudo é possível ao que crê. Diga graças a Deus. Olha o que Jesus disse: tudo. Ele não disse algumas coisas, ele não disse quase tudo, ele disse tudo. Tudo é possível. Amém, Jesus? Tudo é possível. O jovem sofreu desde a sua infância, desde a sua mocidade, e o demônio judiou dele, vamos dizer no linguajar popular, e jogava no fogo, jogava na água, fazia dele o que? De uma marionete. E infelizmente, quantos crentes vivem assim por não crer que hoje o pecado não tem mais domínio sobre ele, mas ele vive como marionete na mão do diabo. O diabo leva ele para pecar, ele cai e levanta, nunca se afirma. Sim ou não? Não se afirma. Aí fica aquela questão: o problema é a igreja, o problema é o pastor, o problema é o obreiro, o problema é Deus. Não, o problema é a pessoa. Amém? O problema está na pessoa. E aí vira vítima dos espertalhões, dos lobos devoradores que estão aí devorando sem dó. Vive aí preso a essas religiões que não ensinam outra coisa. Fica dando, eles querem dar o peixe, mas não querem ensinar as pessoas a pescar, porque enquanto você depende do peixe que eu te dou, você vai estar nas minhas mãos. Você está entendendo, sim ou não? Então, qual é o ditado que sempre a gente ouve? Você não tem que dar o peixe, você tem que ensinar a pessoa a pescar. E o pastor tem que ensinar as pessoas a não viver dependente dele, mas de Deus. Glória a Deus. De Deus. O mesmo Deus que atende o pastor, atende o obreiro, atende o membro. E vou dizer ainda mais, sem medir, atende até você que caiu no pecado, que está hoje triste, que está longe de Deus, mas se você confessar, lembra que a Bíblia diz em João 2? Filhinhos, tenho-vos escrito, ou vos dito essas coisas, para que não pequeis. Mas se pecardes, lembre-se, vocês têm um advogado imediato, Jesus Cristo, que julga a vossa causa. Irmãos, a Bíblia diz que Elias, Deus usava ele de maneira tremenda, mas Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Amém, pessoal? Elias não era um homem do outro mundo, não, ele era um homem desse mundo. E Elias errava, Elias pecava,
Elias murmurou, Elias reclamou, que pediu até a morte para Deus em algumas. Você já leu sobre isso? Né? Então, se Deus atendeu, usou Elias, Deus pode me usar, Deus pode te usar, amém? E melhor ainda, você reconhecendo que não merece, porque aí a glória de Deus não vai ser roubada, amém? Você reconhecendo que não é por causa de você, mas é por causa do nome de Jesus. Diga graças a Deus. Faça diferença na sua casa. Creia. Pare de falar como condenado e pensar como condenado. Fale como um filho de Deus. Fale como uma pessoa salva. Fale como a palavra de Deus fala de você. Amém? Pedro escreveu: vós sois a nação eleita. Glória a Deus. A geração eleita. Nós somos a geração eleita. O que quer dizer eleito? Escolhida. Não é chamada, não. Deus escolheu, Ele votou em você, vamos dizer assim. Ele te elegeu. O sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido de Deus. Diga glória a Deus. E a nossa casa também. Porque não é pela fé? Sim ou não? É pela fé. Eu assisti um pastor dizendo que tem muita gente que vai se surpreender lá no céu, que vai pensar em encontrar alguém que não vai estar lá, e aquele que ele menos esperava que estaria lá, vai estar lá. O fulano, ele fez tanta coisa, ele roubou, matou, mas não foi por mérito dele, foi pela fé dele, amém? Ele creu no sacrifício de Jesus, que pagou o preço pelos seus pecados.